Oi, hoje eu vou mostrar como trabalhar com MIDI no Reaper. Vamos lá? Beleza, o assunto MIDI é bastante extenso, então hoje eu vou falar do fundamental para se trabalhar com MIDI no Reaper, mas para assuntos mais específicos que eu vou abordar nesse tutorial, outros vídeos mais aprofundados virão. A primeira coisa, a gente tem que se certificar que seu controlador MIDI está conversando com o Reaper. Então a gente vai nas preferências, Ctrl P, e onde diz MIDI Devices, você tem que ver o seu controlador MIDI aqui, no meu caso aqui Station Mini 32 e Enable. Se não está Enable, você tem que clicar com o direito e marcar Enable Input. Vamos agora inserir um track MIDI. Se você já estudou sobre as tracks do Reaper, deve saber que não existe uma track específica para MIDI. As tracks podem fazer qualquer coisa. Mas para configurar uma track genérica, até que ela comece a receber o MIDI e a gravar MIDI, você perde uns segundinhos. Então o Reaper já fez um atalho para você, é só clicar aqui em Insert, Virtual Instrument on New Track. E aí você vai selecionar o instrumento virtual. Eu vou selecionar o instrumento que vem no Reaper, o Rhea Synth. Clique em OK. Tá aqui o Rhea Synth, não vou mexer em nenhuma configuração, vai ser padrão. E quando eu tocar, já está saindo som. Toquei acho que muito forte. Para quem quer entender que configuração foi essa de uma track comum para virar uma track MIDI, simplesmente aqui no input, ele em vez de estar selecionado input mono como sempre, ele já foi para input MIDI, all MIDI input. Significa que tudo que é MIDI que está entrando no computador ele aceita. Ele gera um sinal aqui. Uma outra modificação foi aqui no Record Monitoring. Ele já veio com on, para quando eu tocar já ter som. E ele veio já com a track armada para gravar, para quando eu tocar já ter som. Se eu desarmo a track, e eu agora estou tocando e não tem som nenhum. Muito bem, quando eu toco, vocês devem olhar agora para essa regiãozinha aqui, certo? Você vai notar que tem duas linhas amarelas. A linha da direita é justamente o velocity, a intensidade que eu estou tocando no meu instrumento MIDI. E ela diz pra gente, tem um controlador MIDI conectado. E a linha da esquerda diz, tem um processamento, tem algum plugin transformando esse sinal MIDI em um som. Bom, agora eu vou gravar alguma coisa. A track já está armada, eu vou usar o tempo 120, tá bom? Do metrônomo. O metrônomo também já está armado aqui, ó. E eu vou tocar algo bastante simples porque eu não sou tecladista. Ok, no final eu dei uma errada para ficar mais contemporâneo aí o nosso som. E agora eu quero editar esse MIDI. E a forma mais tranquila da gente editar esse MIDI é através da janela própria de edição de MIDI. Você vai clicar com o direito e aqui ó, Open in Built-in MIDI Editor, Set Default Behavior in Preferences. E agora a gente já está com o nosso editor MIDI e vamos começar a entender como funciona esse editor. Primeira coisa que a gente nota é que a gente tem aqui ó, várias linhazinhas que a gente chama de grid. E justamente serve para a gente conseguir colocar no tempo as coisas fora do tempo. Esses grids estão sempre conversando com o tempo, o andamento de 120 aqui que eu coloquei. Ah, mas tem linha de mais ou linha de menos. A gente ajusta o grid aqui, clicando em grid, está em 1/8, ou seja, a colcheia como quem manda no grid aí. Se eu colocar 1/4, por exemplo, vai ser semínimo. Note que os grids chegaram pela metade, eu não vou conseguir, se eu estiver utilizando o modo Snap Tempo, que é o modo que a gente segue o grid para colocar, para posicionar as notas. Eu não vou conseguir botar aqui no meio, mas se eu for aqui para 1/8, a gente consegue trabalhar na metade do tempo ou no grid que você quiser. Aqui onde diz straight, a gente consegue colocar uma nota pontuada, uma aqui outra, enfim, notação musical, que não é o caso aqui desse vídeo. Muito bem, agora aqui a gente está vendo ó, umas linhazinhas maiores do que outras. São justamente as velocities, que é a intensidade com que a gente toca as teclas do nosso controlador MIDI. Não confundir com o volume, porque o volume de uma coisa, o maior ou menor volume, sempre vai estar trabalhando o som mais alto ou mais baixo, mas as velocities não. Os controladores MIDI que são sensíveis ao toque, é o caso do meu controlador, quando você toca mais fraquinho, ele não vai tocar só num volume mais baixo, mas ele vai usar um sample gravado daquele sintetizador, do que você quiser, que toca com menos intensidade, que tem um timbre mais suave. E aqui eu consigo justamente controlar isso aqui. Então pode notar que essas duas aqui estão mais altas.
Aqui foi onde eu toquei mais alto. E se eu quiser, eu posso editar. Estou clicando aqui, vou colocar bem baixinho e percebam a diferença. Tá bom? Então a gente controla a velocity tanto aqui, quanto se você chegar na nota, ó, escorregar o mouse aqui para cima, você controla também, ó. Olha lá para baixo como está sincado, você consegue controlar a velocity, que não tem nada a ver com velocidade, ok? Muito bem. Pode ser que eu toquei fora do tempo, por exemplo, ó, essa daqui. Essa nota daqui, deixa eu ir para cá. Essa nota está um pouquinho adiantada em relação ao grid, tá? E eu posso querer colocar ela no tempo. Tem um modo muito bacana chamado Snap to Grid, que quando eu clico, todas as modificações fazem com que as notas vão para um grid mais próximo. Então eu estou clicando e tentando mover, ó. Ele já veio para cá. Se eu mover para a esquerda, ele já vai para o próximo do grid. Ele não me permite passear entre um grid e outro. Nesse caso ele me permitiu ir um pouquinho para a esquerda, porque ele está levando em consideração o final da nota para ficar no grid aqui também. Então nesse caso eu vou ter duas opções. Então quando o Snap to Grid está marcado eu consigo fazer isso. Quando não está marcado eu sou livre para colocar em qualquer nuance aqui a nota. Mas vamos marcar. Muito bem. E agora a gente pode editar no MIDI Editor. Por exemplo, eu posso adicionar uma nota aqui, dando 2 cliques. Ele adicionou uma nova nota na minha frase. Eu consigo clicar na ponta, ó, para arrastar. Nesse caso eu estou arrastando até o próximo grid, já que o modo Snap está ligado. E uma das dúvidas de muita gente é como a gente consegue selecionar várias notas para fazer uma edição ao mesmo tempo. Vamos supor que essas 3 notas estivessem adiantadas. E aí o Reaper utiliza um recurso que geralmente os programas não utilizam, que é clicar e arrastar com o botão direito. Então cliquei com o direito, arrastei, e aí eu selecionei as 3 notas. E aí eu consigo, já que o Snap está ativado, ó, mover todas essas 3 notas de uma vez só. E a qualquer momento eu posso dar um duplo clique num item que já existe para ele apagar. Então, apaguei. Estou pouco me preocupando como está soando agora, eu só quero mostrar como a gente edita MIDI no Reaper. Outra coisa interessante, o Key Snap. Key Snap significa que quando você fizer uma edição, ele vai preservar o tom que você está trabalhando. Nesse caso, eu toquei asa branca em Dó maior. Se eu apertar aqui e já está em Dó maior, quando eu fizer uma alteração nessa nota aqui, ó, só notas da escala de Dó maior. Então, isso aqui é um Dó, eu não consigo ir para o Dó sustenido. Eu vou direto para o Ré. Beleza, a gente saindo do modo de edição de MIDI, a gente tem uma região MIDI aqui, que a gente pode fazer basicamente as mesmas coisas que a gente faria se fosse um Wave. Eu posso, por exemplo, arrastar isso aqui de lugar, posso copiar para cá, posso dar um fade no MIDI. Se eu fizer isso aqui, ó, olha como vai soar. Ele vai ter um fadinho aqui. Olha que massa. Apertar Ctrl Z. Ok. Ah, mas eu não gosto desse modo de editor MIDI. Uma janela a mais me estressa. Ok. Se lhe estressa, você pode selecionar a sua região e apertar E. E aí ele vai abrir um mini editor MIDI dentro da sua track. E aí você pode fazer edições. Claro que está pequenininho aqui. Mas se você, por exemplo, aumentar aqui, você consegue trabalhar com a versão mais simplificada do editor MIDI. Ok, vou apertar E novamente e vou de novo para o nosso editor MIDI. Uma das coisas mais cobiçadas para quem trabalha com MIDI é o modo Quantize, que é você colocar no tempo, meio que automaticamente, o que você tocou. E aí eu terei vídeos especializados sobre o Quantize, mas aqui dá para mostrar alguma coisa. O Quantize está aqui nesse Qzinho, ou tecla de atalho Q, e quando você clica nele, ele já faz o Quantize. Ele ajusta, ó, pode notar que as notas estão todas começando em um dos tempos do grid. Você pode dar um bypass para ver o serviço que ele fez e antes e depois. E aí você pode permitir que as notas movam para a esquerda ou para a direita, ou só para algum dos lados, cresçam. Você ajusta o grid que você quer trabalhar com Quantize. Nesse caso eu estou colado aqui nesse 1/8, que é a nota mais curta desse exemplo. Está em colcheia, está em 1/8. E na maioria das vezes eu gosto de trabalhar com settings manual. Talvez por padrão ele use o grid e já resolva para você. Você não vai poder mexer em nada. Mas eu gosto de ir para o modo manual, que é para você poder fazer ajustes mais finos. Enfim, vou fazer um vídeo dedicado ao Quantize. Aí você pode commit para fazer com que ele obedeça e faça o Quantize ou OK. E agora, eu fiz tanta modificação, mas eu quero ver como é que tá ficando. Vai estar no tempo.
Tá errado as notas, porque eu mudei muito, mas tá tudo bem certinho no tempo. A qualquer momento você pode mutar uma nota, se você não quiser apagá-la, se você quiser preservar ela aí, você pode clicar numa nota, clicar com direito e mute, ou Alt M. E aí ela não vai soar. O Reaper também conta com o modo de notação musical. Só você clicar nessa clave de sol. Tudo que você escreveu está aqui e você pode editar, escrever, enfim. Se você sabe escrever partitura, pode ser uma chance de você fazer aqui de forma mais fácil. Também vou ter um vídeo especializado sobre essa forma de editar através do menu de notação musical. Muito bem, agora vamos supor que você não queira gravar, você queira escrever do zero. Então, você pode a qualquer momento clicar numa região que não tem MIDI, Insert, New MIDI Item. E aí ele abre um espacinho para você escrever MIDI à vontade aqui. E eu tenho essa região aqui para poder escrever. É a região do MIDI Item que eu posso aumentá-la a qualquer momento, clicando aqui, ó. E aí eu vou ter mais espaço ou menos espaço para trabalhar a nossa track. Conforme eu aumento, aqui também é aumentado. E aí, como eu falei, basta você ir dando duplos cliques que você vai criando as notas e construindo o seu MIDI. Ah, mas eu não tenho um controlador MIDI, como é que eu faço? Não se preocupe, o Reaper vem com um controlador MIDI para você. É só ir em View, Virtual MIDI Keyboard ou Alt B. E agora, ó, tá aqui o seu tecladinho MIDI. Que você pode tanto clicar com o mouse como usar o seu teclado. Tá aqui as letrinhas. Z, X, C, V. Tocando com o teclado, você consegue fazer coisas mais simples numa emergência com esse Keyboard Virtual MIDI. Beleza, agora eu quero falar sobre os tipos de gravação MIDI. Quando a gente clica aqui em In, ele está no tipo padrão, Record Input Audio or MIDI. Primeiro, vamos manter o que já tem, só para mostrar para vocês que quando você vai para o começo da sessão e aperta REC, ele sai sobrescrevendo tudo que já foi gravado. Então vou ter que tocar de novo. Ok, ele faz 2 takes aqui. Vou apertar Ctrl Z. Então esse é o modo normal. Só que, vamos supor que eu queira tocar por cima do que já foi escrito. É o que a gente chama de overdub. E aí, Record Overdub. Quando eu apertar REC, ele vai preservar. Sem apagar nada e adicionando o que eu escrevi. Então esse é o modo overdub. E um outro modo que eu acho interessante a gente falar é o touch replace, que significa que quando eu gravar ele só vai substituir o que eu tocar. O que eu não tocar, ele vai preservar a nota anterior. Eu sou muito bom tecladista. Significa que quando eu não toquei, ele preservou a nota anterior. Quando eu toquei, ele substituiu a nota anterior. Certo, e agora para terminar um exemplo um pouquinho mais complexo. Pode ser que eu queira utilizar vários canais MIDI utilizando o mesmo plugin. E aí eu vou fazer o seguinte, vou apagar essa salada horripilante que eu fiz aqui, tá? E eu vou criar mais 2 canais. Ctrl T, Ctrl T. E eu quero tocar o MIDI nesses canais para esse canal ReaSynth processar o que eu estou trabalhando. Nesse primeiro canal aqui, onde diz Route, eu vou clicar e arrastar para o Route do ReaSynth. Beleza. E nesse canal a mesma coisa. Agora eu vou armar esse aqui para gravar. Onde diz Input, vou selecionar MIDI. All Inputs, All Channels. Vou parar a gravação no ReaSynth, porque agora ele só vai reproduzir, não vai gravar. E vou colocar o modo de audição desse canal para On. E agora eu vou gravar MIDI. E agora eu vou gravar nesse canal onde ele vai beber desse canal aqui. Vamos embora. E agora eu vou gravar um segundo canal. Vou desabilitar esse aqui. Habilitar esse. Onde diz Input MIDI. All MIDI Inputs, All Channels. Quero ouvir o que eu estou tocando. E vamos lá.
E é isso, gente, eu acho que com esse longo vídeo eu já consegui dar um panorama de como a gente trabalhar com MIDI no Reaper. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.